aqui pra prof, ó. Heitor, Júlia, o vídeo da primeira saída de estudos de vocês. Depois, sábado, nós vamos mostrar pra mãe e pro pai. Antônio. Oi, Antônio. Oi, Antônio. Oi, Joaquim. Ó, o professor do ensino médio. O professor que sabe tudo do Parque da Gruta, da natureza, das árvores, dos animais que moram aqui. Ele vai contar como que surgiu esse parque, o que significa aquela caverna que a gente vai visitar. Todas essas informações que nós, nem a prof, nem vocês não sabemos, que é o professor Misael, que além de ser esse estudioso de tudo isso, professor do ensino médio do Colégio Marista São Luís, ele também tem a alegria de ser, sabe o quê? Pai da líder da nossa turma, que é a Aurora Dornelles. Então, professor Misael, hoje tu também vai ter a alegria de fazer com a nossa turma a primeira saída de estudos. Olha só, primeira saída de estudos, olha que legal. Prestem muita atenção que o professor Misael vai começar a estudar com a gente então. Então, gente, primeira coisa, boa tarde. Eu vou no banheiro. Segunda coisa, assim, prof, tá sendo muito querida, dizendo que sabe tudo, né? Porque a gente não sabe tudo. Eu sei, assim, um pouquinho, estudo um pouquinho, porque eu sou professor de geografia. E vocês já ouviram falar em geografia? Tem alguma ideia do que é geografia? Sim. Quando eu falo geografia, vocês pensam no quê? No planeta Terra. No planeta Terra. Muito bom. O que Eu mais? penso na natureza. Na natureza. E a gente está aqui, no Parque da Gruta, no meio da natureza, né? Nos bichos, olha só. E aí quando a gente fala natureza, a gente fala nos bichos e o que mais? Nas árvores, isso aí, nos bichos, nas plantas. E aí é muito legal porque a gente pode pensar a natureza assim, como flora e fauna. Já ouviram falar disso? Flora e fauna. Ah, então vai ser muito legal, porque a gente vai conversar um pouco sobre isso também, sobre os bichos, sobre os animais, sobre as plantinhas e muito mais do que isso. Porque eu pensei assim, eu falei, quando a prof me convidou para vir conversar com vocês, eu disse para ela, eu acho que tem assim 3 coisas muito importantes lá no Parque da Gruta que a gente precisa conversar. E essas 3 coisas são o uso pelas pessoas do Parque da Gruta, porque nós somos pessoas e a geografia que eu estudo é uma ciência humana. E por ser uma ciência humana, então, ela estuda as pessoas. E como que as pessoas se relacionam com a natureza. E como que a natureza influencia a vida dessas pessoas. Então, primeira coisa que eu vou começar falando com vocês é sobre o uso do parque pelas pessoas. O uso desse espaço todo aqui, dá até para contar um pouco da história desse espaço. A segunda coisa importante, o segundo aspecto, é a parte da biologia. Biologia é o estudo da vida. E aí quando a gente fala em biologia e fala em vida, aí a gente fala todas as plantinhas, a gente fala em todos os animais, a gente fala em toda a espécie de vida que existe. E uma terceira coisa também muito importante, que dá nome ao parque, é a parte da geologia. E a geologia, com esse nome estranho e parecido com a geografia, a geologia, ela estuda justamente a formação da litosfera, da superfície do nosso planeta e junto com isso, a formação das cavernas. E aí então a parte da geologia é muito importante porque ela explica como que se formam, e no caso, como que se formou a gruta que tem aqui. Então, 3 coisas importantes para a gente conversar hoje aqui
aqui nessa saída de campo. Uma honra estar aqui com vocês nessa primeira saída de campo. E espero que vocês gostem dessa visita e das coisas todas que eu vou explicar para vocês. Então, primeiro ponto eu acho importante é a gente caminhar até ali. Vamos, por favor, vem comigo aqui. Esse é o primeiro ponto. O professor tá falando, você tem que escutar. Cuidado. Vamos mais pertinho. Vamos mais pertinho. Vem mais pra cá, ó, pra não ficar Vem no pertinho. sol. Uma prisão. Vem na sombra dos quatro aqui, ó. O Parque da Gruta, ele vai ser criado e vai ser aberto para as pessoas visitar lá em 1969. Isso quer dizer que ele tem mais de 50 anos. Sim, ele é mais velho que os pais de vocês. Ó. Esse parque aqui ele é bem antigo, mas no começo ele não era desse jeito aqui. Teve muita mudança, teve muita coisa que aconteceu por aqui. Se a gente pensar assim, como que era isso aqui tudo no começo, isso aqui tudo era uma floresta. Isso aqui tudo era uma floresta. E aí quando a gente estava entrando de ônibus aqui dentro do parque, vocês devem ter visto ali assim, que a mata, ela é bem fechada. Ela é densa, a gente não consegue andar direito dentro dela. E essa mata fechada e densa, aqui no nosso país, no Brasil, a gente chama ela de bioma Mata Atlântica. Mata Atlântica porque ela tem características úmidas, porque ela é próxima do oceano e porque ela tem uma vegetação arbórea de árvores. Estão me ouvindo, ó? Uma vegetação arbórea, que é de árvores, arbustiva, que tem arbustos, e também herbácea, que é aquela vegetação bem baixinha. E aí, então, quando a gente está chegando, a gente vê esses diferentes ecossistemas. Já ouviram falar em ecossistema? Ecossistema é onde vivem, então, os animais, onde se desenvolvem as plantas, onde tem os musgos, onde tem os sapos, onde tem os insetos. Então, diferentes ecossistemas formam biomas. E esse bioma aqui, então, ele é muito diverso. E antigamente, há muito tempo atrás, então, há muito tempo atrás, isso aqui tudo era uma mata fechada. E imaginem só, os primeiros habitantes humanos desse espaço aqui, que passaram por esse espaço, foram quem? Os criadores aqui do parque. Ou não, antes deles.
Foram os, começa com I. Os indígenas, muito bem. Os indígenas dos povos, das etnias Guarani, que aí eles eram nômades, e os Caigangue, que também eram semi-nômades, né? Ocuparam esse espaço aqui primeiro, então transitaram por aqui. Sabe o que é nômade? Nômades são aquelas pessoas que não têm exatamente um lugar fixo, que não moram em um lugar fixo. Estão sempre se mudando e vivem da coleta dos alimentos e da caça. Tipo da coleta de cereja, da coleta de pitanga, da coleta de outras frutas e da caça de pequenos animais para se alimentar. Então os indígenas viviam assim no primeiro momento. Mas aí depois, então, o que vai acontecer aqui? Vai ser instalada a colônia de Santa Cruz. E a colônia de Santa Cruz, então, é quando vêm os imigrantes alemães para cá, então, e aí é fundada a cidade. E aí a cidade tem início ali assim, onde fica a escola, perto da escola. E essa área aqui, então, vai ser uma chácara. Parte de toda essa floresta aí que os indígenas ocupavam um pouco e desocupavam, enfim, então, vai virar chácara. E o que significa uma chácara? Hã? Isso, é o lugar, então, onde esses colonos que vêm lá da Alemanha vão morar e vão plantar, porque eles vão ser também agricultores. Só que aí tem um problema, porque para eles plantar, eles têm que derrubar uma parte da floresta. E aí, então, esse vai ser o primeiro impacto que os seres humanos vão ter por essa área toda aqui. Então, vão derrubar uma parte da floresta para plantar os seus alimentos. Para plantar fumo também, né? Mas para plantar principalmente os seus alimentos, para ter a criação de animais. Enfim, vão estabelecer moradia. E aí, então, a sua subsistência, tudo aquilo que eles precisam para existir, eles vão estar plantando aqui. E aí essas chácaras, então, eles vão plantar e vão levar o alimento dessas chácaras para as pessoas que estão chegando e estão começando a viver ali na cidade, no povoado, ali por perto da escola. Assim começa, então, a história da nossa cidade. E uma coisa muito importante para as pessoas da cidade vai ser a água. E aí, como que essas pessoas vão, né, usar água? E aí, lá no começo, então, o que eles vão pensar? Vamos usar essa água dessas nascentes que tem aqui nessa parte, por exemplo, por onde fica a gruta, e vamos levar essa água para aquelas pessoas. E aí, para concentrar uma grande quantidade de água, eles vão construir a chamada hidráulica, que vai ser principalmente esses reservatórios de água. Então, isso aqui é uma caixa d'água bem grande que vai ser construída no início do século passado. Aí tem ali uma placa, ó, tá meio assim apagada, né? Tem um pouco de luz em cima ali, mas dá pra ver um 8 no final. Um 8 e um 0. Isso, um 0 e um 8. E se olhar mais de perto, vai ver ali que diz 1908. Que é 1908. Que ano que nós estamos hoje? 2025. 2025. Olha só, eles construíram esse reservatório de água aqui, o primeiro reservatório que vai abastecer o povoado de Santa Cruz em 1908. E ele ainda funciona aí, ainda leva um pouco de água, não para o consumo das pessoas, mas para algumas casas aqui por perto. E depois desse reservatório, eles vão construir outros dois, que estão aqui mais para baixo. Não é uma prisão.
visão, é um reservatório de água. E as gradezinhas é para as pessoas e as crianças não ficarem entrando ali dentro. É para controlar o acesso das pessoas. Mas então, ó. É? Era uma grande floresta. E há muito tempo atrás, essa grande floresta, então, né, era ocupada aí pelos indígenas. Aí, então, esses indígenas, né, dos povos, das etnias Guarani e também Caigangue, ocuparam aqui. Depois, então, né, tinham os chamados bugreiros, que aí, então, eles assustavam os indígenas para que essa área fosse ocupada pelos colonizadores, ou os colonos que vieram da Alemanha. E aí esses colonos que vieram da Alemanha, para que eles pudessem se alimentar e para que eles pudessem viver, eles tinham que derrubar uma parte da floresta para poder plantar. Então eles eram agricultores que plantavam e cultivavam o seu alimento. E aí por essa época também foi instalado o povoado de Santa Cruz, ali mais ou menos por onde é a nossa escola. E aí então esses alimentos que os agricultores plantavam por aqui serviam também para alimentar as pessoas lá no povoado. E essas pessoas precisavam também de água. E o abastecimento de água dessas pessoas no povoado vinha então, num primeiro momento, deste reservatório e depois também dos outros reservatórios que vão ser construídos em 1923, 1924. Então, são 3 reservatórios que tem aqui, porque aqui no Parque da Gruta, então, funcionava uma hidráulica. Então, era uma propriedade agrícola, depois, então, virou uma hidráulica, e só depois, lá em 1969, então, é que foi criado o Parque da Gruta para ser aberto para visitação. Aí na década de 70 começou a ter algumas melhorias, e na década de 90, quando eu era criança, aí então começou a ter outras coisas mais instaladas, também teleférico e algumas outras instalações, e em um período mais recente ainda, então depois dos anos 2000, mas ainda antes de vocês nascerem, né, teve essas outras instalações aqui que foram colocadas. E agora isso está um pouco em desuso, porque o parque, então, não tem um administrador único que fica cuidando dessas coisas e cuidando das visitas de todas as pessoas. Mas por que esse espaço do parque aqui, então, ele vai ser tão legal? Porque vai vir mais pessoas e a gente fica perto do quê? Da natureza! A gente fica perto da natureza, a gente fica perto das árvores, a gente fica perto dos animais. E aí então, quando a gente fala das árvores e dos animais, quando a gente fala da natureza que tem aqui no parque, que é exuberante, que é muito bonita, então a gente pode dividir essa natureza em flora e fauna, que é o que eu falava antes. Aí então, são deuses romanos antigos que eles usam, que são usados para dividir a natureza. Quando a gente fala então em flora, aí a gente está falando de todas as plantinhas, a gente está falando de todas as flores que existem. E aí quando a gente chegou, a prof disse então, né, explicou para vocês o que é uma árvore nativa. Uma árvore nativa. Mas também
quando a gente fala nas árvores, existem as árvores que são exóticas. E as árvores que são exóticas são aquelas árvores que não são daqui. São as árvores que são de fora. São as árvores que vêm de outros lugares, de outras regiões do mundo. Como, por exemplo, essas árvores com esse caule mais amarelado. Porque tiraram um peru daqui. Tiraram o peru daqui? Tiraram, tinha dois lá. Eles tiraram um jacaré. É que eles fizeram assim, a ideia aqui foi construir um parque para que as pessoas pudessem visitar e junto desse parque um mini zoológico. Só que aí depois começaram a pensar que não fazia muito sentido ter um mini zoológico com animais que não são nativos daqui. E aí também precisava de um cuidado todo especial esses animais, precisava de um grande investimento, né? E aí então isso foi ficando de lado e aí aos poucos, para que esses animais não sofressem, né? Eles foram sendo retirados. Mas ainda tem alguns animais aqui, principalmente, né? A gente vai ver aqui espécies nativas. Mas eu quero voltar então no exemplo que eu estava dando de uma árvore que é exótica, de uma árvore então que é de outra região, de uma árvore que não é comum aqui. E por que essa árvore vai estar aqui? Como que ela vai chegar até aqui? Essa árvore ela vai ser plantada. E ela vai ser plantada então pelos colonizadores aqui, então, os colonos que vêm para cá, os agricultores que vão derrubar uma parte da floresta, depois quando eles não estão mais usando esse espaço para agricultura, eles vão plantar árvores aqui. E algumas das árvores que eles irão plantar são árvores que eles acham bonitas. E algumas dessas árvores que eles acham bonitas são árvores como, né, essa aqui de tronco amarelado, que é um plátano. Mas um plátano, ele não é nativo aqui da nossa região. Outras árvores também que vão ser colocadas aqui são as tipuanas, que são as mesmas que a gente tem no centro, na frente da escola, lá no túnel verde. E também são exóticas. E essas árvores são muito bonitas, são muito verdes, mas elas trazem alguns probleminhas para o desenvolvimento da flora local. Porque aí então elas crescem muito, elas são muito grandes, elas precisam de muitos nutrientes e elas fazem muita sombra. E aí às vezes acabam impedindo que as árvores nativas consigam se desenvolver. E aí então esse espaço também, porque é muita sombra e por ser muito úmido, vai ter muitas árvores e muitas plantas que são chamadas de umbrófilas, que vão se desenvolver na umidade, que vão se desenvolver na sombra. E junto também com essas plantas aí, quando a gente fala então da flora, a gente começa a pensar na fauna. Então, se a flora fala sobre as plantas, a fauna fala sobre os animais. E aí alguns animais, então, esses sim, são nativos, são comuns por aqui. E eu acho que o animal mais famoso, nativo por aqui, é o macaco prego, né? Acho que todo mundo colocou no tema da trouxa o macaco prego, né? Eu até não perguntei para vocês antes. Vocês já tinham vindo aqui no Parque da Cruz? Da Cruz não, desculpa, da Gruta.
Tá pensando em outro. Terceira vez já? Foi a primeira vez, Joaquim? Segunda vez que vem aqui, né? Vários. Ah, você já viu vários? Hoje, agora? Já, né? 37 vezes que veio. Isso. E a pergunta importante, então. Tem uma pergunta aqui muito importante. Quando vocês vieram aqui outras vezes, vocês deram comida pro Pedro? Tu deu comida pro macaco Eu Pedro? dei. Não, ele empurrou na cara. Eu dei. Todo mundo aqui sabe ler, né? Eu dei. Então, eu quero que vocês leiam bem alto o que está escrito naquela placa lá, ó. Então, vou entender assim, se alguém deu comida ali pro macaco prego e tal, foi um deslize, foi sem querer, não tinha visto a placa, né? Ou talvez eles não sabiam ler É, ainda. não sabiam Agora ler ainda, eles né? já sabem. Ah, tu não sabia ler. Eu já sabia ler. Eu sabia sim. Tu não sabia ler também, Joaquim. É. O macaco pegou na tua mão. Ele pegou na tua mão? Nossa, mas o que era que você estava Então, pelas pessoas, são 3 partes. Eu falei um pouco, então, sobre a ocupação aqui pelas pessoas, certo? Aí agora eu estou falando um pouquinho aí sobre as plantinhas, sobre a flora. E aí a gente falou agora um pouquinho, então, sobre a fauna. E aí a gente falou do macaco prego. Mas tem mais, né? Tem mais, né? O que mais? A prof pediu 2. Qual foi o outro bichinho que vocês colocaram? Mico-leão dourado? Esse eu nunca vi por aqui. Tartaruga? A pata do é desse tamanho. E daqui uma foto é desse tamanho. E aí a pata dele vai cair. É tão maneiro, né? Não existe. Esse é bonito? Esses dois. Eu adorei. Devagar, Antônio, espera ele.
Todo mundo aqui, então? Olha só, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, essas pedras bem grandonas. Ali tá escrito o nome lá em Isso cima. aqui, se quem estuda muito, então, esse tipo de pedra são os pesquisadores da geologia. E aí na geologia, eles não falam pedras, eles falam rochas. E aí então, isso aqui representa um tipo de rocha. Uma pessoa entrou, subiu ali e escreveu o nome ali. Mas não é o nome desse tipo de rocha aqui, não. O nome desse tipo de rocha aqui é arenito. Arenito. Isso dentro da geologia, então, que é o estudo das rochas e que estuda também os animais que viveram há muito tempo na paleontologia. Ó, paleontologia, então, estuda dentro da geologia os animais que viveram há muito tempo e deixaram suas marcas nas rochas. Esse tipo de rocha aqui, então, é uma rocha sedimentar. Sedimentar por quê? Porque ela se forma a partir do farelinho de outras rochas. Aí, então, tem... Esse farelinho é o quê? Esse farelinho é a areia. Sabe a areia que tem na praia? Sim. Então, vocês imaginem só um monte de areia. Mas assim, ó, há muito, mas muito, assim, ó, quase nem dá pra imaginar. Muito tempo atrás, isso aqui era tudo um mar. E aí, então, por isso tem muito sedimento. E esse, mas isso, ó, há muito tempo atrás, antes ainda de se formar essa gruta aqui. Como é que os indígenas dormiam? Não, já vamos chegar lá. Estou explicando ainda a rocha. Como que essas rochas aqui então vão se formar há muito tempo atrás. A partir desses sedimentos aí então, ó, e mais sedimentos, mais areia em cima, mais areia em cima. O que vai acontecer então? Vai haver uma pressão muito forte. E aí depois dessa pressão muito forte, vai ter um processo chamado de diagênese, que é de cimentação dessas areias. E aí então vai se formar essa rocha. E aí se vocês passar a mão, aqui não, mas o outro lado ali, que é mais sequinho, depois a gente vai passar a mão nelas, aí vocês vão ver só que elas soltam assim uns grãozinhos. E esses grãozinhos então é toda a areia desses sedimentos que se compactou e formou essa rocha. Essa rocha ela é bastante dura. Porém, ela pode ser desgastada. E ela pode ser desgastada. Desgastada é quando vai se soltando esses farelinhos. Aí esses farelinhos vai se soltando e vai se formando assim algumas juntas, algumas falhas, ó, vocês estão vendo, ó, que é tipo umas rachaduras, né? Que tem por ali assim, então isso é normal. Mas isso acontece por quê? Porque vai se infiltrando água. Porque quando é muito quente, a rocha expande um pouquinho. Sabe o que é expandir? Aí ela aumenta. Isso. E quando é muito frio, ela se contrai, ela diminui. E aí quando ela fica aumentando e diminuindo, começa a dar umas rachadurazinhas. E aí por essas rachadurazinhas se infiltra, entra água. E essa água que entra carrega uns farelinhos dessa rocha. Por isso vai aumentando então esses buracos aí, essas rachaduras. E aí eles imaginavam que essa água que se infiltra na rocha fosse responsável pela formação dessa caverna aqui. Só que aí o que vai acontecer? Quando a gente entrar na caverna, vocês vão ver então que a caverna parece que tem umas barrigas para dentro. E essas barrigas para dentro então da caverna mostram que ela foi feita por animais muito antigos também. Num período lá chamado de Pleistoceno, isso aí há mais de 10 mil anos atrás. As veguinhas gigantes cavaram isso e aconteceu. Exatamente, por isso que fica assim, ó.
Olha, lá dá pra ver bem, ó. Lá onde está iluminando, tá vendo? Parece que tem assim, ó. É arredondado, né? E tem tipo uma barriga. Eu tinha pesquisado isso, aí apareceu assim. Aí apareceu as preguiças gigantes. Sim, e aí por causa disso a gente fala então que essa gruta é uma paleotoca. Uma paleotoca por quê? Porque era uma toca de preguiças gigantes da megafauna. Aí tem uma parte legal. Quem é que já olhou a Era do Gelo, o filme? Todo mundo já olhou? Todo mundo já olhou. Não olhou, mas tu tem que olhar então. Isso, ó. Tem o esquilo, tem o mamute. Não olhou? Mas então tem que olhar também. E tem também... Tem uma preguiça gigante naquele filme da Era do Gelo. Eu já olhei. Como é que é o nome da preguiça gigante? Quem lembra? Quem lembra? Quem olhou o filme deve lembrar. Não, faz muito tempo. Tá, volta pra cá então. Já que vocês não lembram o nome, eu vou falar. O nome da preguiça gigante é Cid. E aí, se vocês, ó, fica aí, vocês convidem os pais de vocês, quem já olhou, para olhar de novo a Era do Gelo. Que tem algumas coisas assim que lembram bastante desse processo. E aí então, ó, nesse período que tem esses animais da megafauna, certo? Ó, megafauna, estão lembrados? Ó, fauna são animais. Fauna são animais. Mega quer dizer grandes. Então, animais muito grandes. A preguiça hoje ela não é grandona, hoje ela é pequenininha. Mas há muito tempo atrás, ela era muito grande. Podia ter dois... Opa, podia ter... Tem muito nome escrito e tudo mais. Mas a gente tem que procurar se a gente consegue ver alguns cortes mais profundos, verticais. Porque isso, vertical é assim, horizontal. Horizontal é deitado, vertical é em pé. É assim. Isso, a gente tem que ver se consegue achar ali algumas marcas. Isso, algumas marcas verticais, que são as marcas aí, então, das garras das preguiças gigantes. Aí então, ó, eu vou entrar, vocês vão vir comigo, e aí a gente vai lá naquela luz, aí a gente observa o que vai perguntar. A gente vai lá agora. Primeiro eu na frente, vocês vão Então nós vamos combinar assim, ó, professor. Eu achei aqui, ó. Vem pra cá, vamos aqui. Ó, lá atrás, professor. Vem, Bernardo. Vamos lá, Bernardo. Lá atrás, professor. É elas que fazem, não, é no cara ali, ó. Essas costas. Não, mas Já vai falar, calma. Olha, vocês lembram? Agora olhem para a boca do professor. Eu falei ali na frente que essa rocha aqui, então, se chama arenito. Porque ela vai se formar, então, a partir ali de sedimentos que vão ser compactados, vão ser cimentados, né? É uma rocha bastante dura, mas... uma rocha bastante dura, mas que pode ser, então, né, escavada aos poucos. E as preguiças gigantes, então, elas tinham garras mais duras que essa rocha. Se vocês passar a mão nas paredes
vocês vão sentir, parece uma areiazinha se soltando. E essa areia toda que tem aqui no chão, ó, vocês vão ver que Aqui tem umas preguiças, olha, aqui são as areias. tem as marquinhas que vocês vão ver que no chão, ó, a cor dessa areia, Luiz, escuta o professor. a cor dessa areia, então, ó, é da mesma cor que essa rocha, tá? E aí, então, como as preguiças gigantes tinham as garras muito duras, então, elas conseguiam ir escavando. E aí elas tinham um couro também muito duro. E aí elas iam escavando e iam entrando. E essa parte aqui assim, ó, e fica essa barriga, é a principal evidência que era uma paleotoca. Por quê? Porque quando as... Ó, isso que o professor Misael vai falar agora é muito importante. Todos olhem para a boca do professor. Essas barrigas que tem dos lados, então, é a principal evidência que isso aqui era uma paleotoca e que foi escavada por preguiças gigantes. Porque, além de elas terem as garras muito duras, como elas eram grandes e fortes, elas também tinham um couro muito duro. E aí, então, elas iam escavando, iam entrando na rocha, e aí a barriga delas, aqui assim, do lado, ó, ia raspando. E por isso, então, ia ficando com essa forma. Dos lados ia ficando arredondado. E aí, toda a gruta, então... vocês vão ver que as paredes dela, assim, ó, são todas arredondadas e lisas. Mesmo assim, ó, mais perto, então, da areia, que é o sedimento que vai se soltar da rocha. Fala, Yuri. Achei um! Tio, É que as pessoas escreviam os nomes. Aí, então, muitas dessas evidências são artificiais. Sim. Gente, o que acontece, então? Ó, durante muito tempo... Olhem agora de novo. Ó. Nós vamos parar de levar... Então, as pessoas vinham aqui, antes mesmo lá de 1969, disso aqui ser uma gruta, as pessoas vinham aqui. E uma das coisas que as pessoas sempre faziam era escrever o nome. Depois que foi criado o parque aqui, as pessoas começaram a escrever mais aí. Tipo, os namorados vinham e desenhavam um coração, escreviam o nome deles, escreviam o nome de amigos, enfim. E aí isso tudo por cima, né, então, das marcas que tinham das garras das preguiças gigantes. Então, muito desses sulcos, desses buracos que a gente vê, são artificiais. Ó, aqui, ó, palavra importante também, ó. Ó, palavra alguém não está importante. ouvindo quem é? Muitas, então, dessas marcas que a gente vê e sente aqui, elas Aí são não é um banco, Antônio. artificiais. Artificiais por quê? Porque elas foram feitas por pessoas. E ainda teve, antes das pessoas vir para cá, antes então disso aqui ser de parte da floresta, ser derrubado para a agricultura, vocês lembram? Quem eram os primeiros habitantes daqui? Então, essa paleotoca já existia, as preguiças gigantes não existiam mais e alguns indígenas, então, ocuparam este espaço. Porque foram encontrados aqui, pelo parque, próximo à gruta também, alguns artefatos antigos. E aí, então, isso são evidências que os indígenas também ocuparam este espaço. Porém, ó,
Muito importante aqui para não dar confusão. Venham aqui perto de mim. Muito Venham importante aqui perto de mim. para não dar E confusão. olhem, eu quero o Antônio aqui comigo agora. Olha só, antigamente isso aqui era chamado de Gruta dos Índios. E se acreditava, então, falavam que os índios tinham escavado essa gruta. Só que, na verdade, então, o que eu estava explicando para vocês é que essa gruta é uma paleotoca, porque ela foi escavada por preguiças gigantes. E teve alguns momentos depois, quando as preguiças gigantes já não existiam mais, que alguns indígenas passaram por aqui e ocuparam um pouco essa gruta. Mas essa gruta, então, não era dos indígenas no sentido de eles terem escavado e de terem sempre vivido aqui. Então, como eles eram nômades também, eles ocupavam, saíam, voltavam. Por quê? Porque isso aqui é um abrigo contra a chuva, um abrigo contra o frio, contra o inverno, certo? Então, eles ocupavam um pouco isso daqui também, este espaço. Assim como nós agora estamos visitando e durante alguns minutos estamos ocupando este espaço. Mas isso não significa que essa seja a Gruta da 111. É a certo? Gruta da 111? Não. Sim, porque essa areia ela vai ser geladinha, porque ela é aqui, ó. Ó quando eu passo a mão. Olha lá, ó. Vai se desmanchando. É um tipo de rocha, ó. Eu já fiz e caiu no E aí vocês imaginem, né? As preguiças gigantes com as garras duras, fortes, então elas vão conseguir escavar, né? Vão conseguir abrir isso aqui. Ô, Davi, vem aqui. Isso daqui não. Isso aqui provavelmente uma pessoa veio qualquer coisa aí. O quê? Não. Não falou. A Manu só vai devagar. Eu preciso do colega da dupla de Devagar. Não, eu quero por aí.